As palavras, elas saem do coração agora, nesse momento. É como se estivesse conectado, de alguma forma, o coração à mente. Sempre que a gente fala sem pensar, a gente está, na verdade, botando para fora uma informação que está dentro do coração. É de cor. Às vezes isso pode ser usado para o mal, né? Porque às vezes a pessoa tem muita coisa, muito rancor guardado dentro do peito. E o coração não mente. Quando a pessoa entra num estado desse, de conexão entre o coração e a mente, ela vai botar tudo para fora. Isso se ela não teve uma boa noite de sono, porque quando tem uma boa noite de sono, geralmente a gente trabalha essas energias. Às vezes você tem vontade de dar na cara do seu chefe, mas não pode, claro que não, isso é feio e vai causar problemas, consequências negativas. Então a gente sonha, a gente sonha. E às vezes eu pego um monte de gente falando que não lembra dos sonhos e não sonha praticamente. É bom sonhar. Por isso que uma noite de sono pode ser altamente revigorante. Quando a gente está dormindo e começa a sonhar, a gente começa a processar aqueles sentimentos. Porque uma imagem, ela vai produzir determinados sentimentos na gente. A gente sente, e é isso que vale, o sentimento. Porque quando a gente bota para fora aquele sentimento que está reprimido dentro da gente através dos sonhos, acordamos mais leves, né? Bem mais leves. Oh, que maravilha! Como é gostoso dormir bem. Para processar essas energias, chamam de corpo emocional. Faz sentido. É como se fosse um corpo invisível encarregado das emoções. E quanto menos horas de sono a gente tem, menos a gente consegue dar vazão, extravasar essas emoções reprimidas durante o nosso dia. Mas aí a gente sonha. Ah, que maravilha que é! Mas tem que lembrar que a gente está vivo, né? A gente tem que lembrar do corpo físico. O corpo físico, ele nos lembra de que somos responsáveis por um avatar. Um avatar de carbono. Podemos usar da forma que a gente quiser. A gente não precisa estar preso, limitado a uma crença que alguém botou na nossa cabeça. Isso acontece muito nas escolas, enfim, televisão. Nada contra, é uma forma de diversão. Mas quando a gente se liberta dessas amarras, a gente passa a ser capaz de pensar por si só. E é assustador. Confesso que no começo é assustador. Você começar a controlar sua própria vida, de repente você percebe que a sua vida está nas suas próprias mãos. E dá um medão porque você, no caso eu, não conseguia lidar com isso. E foi todo um processo de conexão, um processo de reconexão com o meu espírito, com a minha nômada. Eu me vejo como um fractal de algo maior, ou seja, um pedacinho pequeno de alguma coisa grande, mas que é feito à sua imagem e semelhança, sabe? É como um holograma. Dizem que o papel onde é projetado o laser, eu vou chamar de negativo, mas enfim, esse pequeno pedaço de desenho contém o todo de um desenho maior ainda. Assim como se eu pegar esse desenho e rasgar um pedacinho, o negativo do holograma, e projetar um laser nesse pedacinho que eu tirei do holograma principal. Por incrível que pareça, ao projetar o laser vai surgir uma imagem exatamente igual ao do negativo do holograma maior, onde eu rasguei um pedacinho. Interessante isso, né? Tipo, não sai falhado. Eu vou projetar um laser e vai aparecer o mesmo. Digamos uma maçã, né? Uma maçã. Aqui está o holograma de uma maçã. Eu vou projetar um laser e vou ver uma maçã. Pô, que legal. Agora, se eu pegar o negativo de um pedaço desse negativo maior e projetar um laser nele, o que eu vou ver é uma maçã também. Não é meia maçã ou um pedacinho da maçã.
Não é como uma foto comum em 2D. O negativo de uma imagem em 3D, ela é holográfica. Ou seja, dentro de cada um de nós existe um pedacinho de algo maior. Dizem que a divindade se dividiu em vários fragmentos, em vários pedaços, em vários fractais. Isso é muito bonito porque é empoderador, sabe? Saber que cada um de nós é um pedaço da divindade, é um pedaço de algo maior, é um pedaço de um holograma maior. Chamamos de nômada. Somos fractais de um fractal maior ainda, que é fractal de um outro maior, e por aí vai. Assim em cima, assim embaixo. Porque se eu rasgar um pedacinho, eu vou ter um outro fractal menorzinho. A resolução abaixa, né? Para falar que não fica diferente sim. O pedacinho do holograma maior que a gente rasga e projeta o laser, a gente percebe que perde um pouco a definição. A coisa fica mais grosseira, sabe? Cada vez mais tendendo à dualidade. As coisas são ou sim ou não. O que eu faço hoje? Vou para lá ou vou para cá? Por que não o caminho do meio? Por que eu não faço algo diferente? Sabe? Isso é sair da dualidade. Deixar de ver o mundo de forma dual. Sim, não, macho, fêmea, pode, não pode, bem e mal. Não é assim que as coisas funcionam. Quer dizer, não quando a gente tem uma perspectiva maior da vida. Quando a gente vê a vida de um ângulo maior. Aí a magia acontece. É quando a gente deixa de ver as coisas preto e branco e passa a vê-las com 7 cores. As 7 cores do arco-íris, sabe? Coisa bonita. Porque na verdade o preto e o branco, na verdade, não são cores. O preto é a ausência de luz, o branco é a própria luz. E quando a gente divide a luz, a gente tem as 7 cores do arco-íris, que não são 7 cores de fato. Mas aí é um passo além da imaginação. Aí é um passo para a 5ª densidade existencial de nossas consciências. É quando percebemos que sombras não são cores, mas a luz, sim, tem um grande espectro de cores dentro dela. E não são 7, são bem mais que 7. Se a gente tiver a capacidade de defini-las. E é tudo uma definição. A nossa mente, o limite de nossa mente é a nossa capacidade de dar nome às coisas. Quanto mais a gente consegue descrever algo, dar nome, a gente toma consciência delas, tira do inconsciente. O inconsciente são trevas. O inconsciente são as coisas que a gente não tem consciência. Ou seja, as trevas do nosso consciente, as trevas da mente, o lugar onde a gente guarda coisas que a gente não conseguiu nomear, que a gente não conseguiu descrever e ficam lá guardadinhas. Mas é preciso em algum momento da vida abrir essa caixa de tesouro e ver o que tem dentro. Porque a gente fica com medo, né? A gente fica com medo de olhar para o inconsciente. Mas quando a gente olha, é como olhar um baú cheio de fotografias antigas, sabe? A gente tem medo de olhar, e às vezes fica lá por anos guardado. Mas quando a gente pega um álbum de fotografia de quando a gente era pequeno e tem aquele monte de recordação, nossa, isso é muito bom, isso é muito gostoso, de fato, né? É como a gente deve encarar os nossos medos. O medo, quando a gente encara eles, quando a gente vê o que ele é de verdade, a gente começa a rir. Poxa, eu tava com medo disso. E começa a brincar com medo, e aquilo que a gente tem medo passa a ser nosso amigo, passa a ser uma força, um poder. Isso é muito gostoso. É empoderador, sabe? E empoderador é bom porque a gente passa a ter o controle no nosso avatar de carbono. A gente passa a ter a consciência de que a gente não é um corpo, mas sim um espírito guiando o corpo, um espírito por detrás do corpo. E que esse corpo é só um avatar.
um avatar de carbono.